Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica. Quem vos fala é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. É muito simples, ao receber este link, clique em se inscrever, deixe o seu comentário, toque o sininho, dê o link e também compartilhe com os seus amigos e os irmãos em Cristo Jesus e peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. O título da nossa aula de hoje é A Urgência do Discipulado. Quero deixar alguns versículos de parâmetro. Mateus 4:23, o ensino da palavra acompanha a evangelização. Atos 11:25-26, Saulo de Tarso foi convidado para conduzir o discipulado em Antioquia da Síria. Atos 19:9-10, o objetivo principal do apóstolo Paulo em Éfeso foi a educação cristã. Filipenses 4:9, aprendemos a verdade cristã com os nossos mestres. 2 Timóteo 3:14-17, a Bíblia é a fonte do discipulado. Tito 3,14. No discipulado aprendemos o funcionamento da vida cristã. Nosso textuário está baseado em Mateus 28,19. É uma ordem do Senhor Jesus para mim e para você, para sermos discípulos. Portanto, ide ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática diz que chamamos de discipulado, na fé, o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Nosso texto de base para a aula de hoje se encontra em Mateus 28, versículo 16 ao versículo 20, e Atos capítulo 2, versículo 2 ao 47, que nos diz assim a palavra de Deus. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Agora Atos 2, 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, porque os discípulos trabalhavam para o reino de Deus, para que as almas se chegassem ao Senhor. A questão de discípulo dentro da Bíblia é algo que traz-nos a memória de alguém que vai aprender uma lição, como também dentro do sentido secular. Em uma escola, o professor é o mestre, o aluno é o discípulo. Já o ensino bíblico, ele destaca e nos mostra que é necessário que haja alguém experiente e idôneo, que ensine, e pessoas dispostas a aprenderem com o objetivo de atingir
a estatura de varão perfeito, como dizem Efésios 4, 11 e 14. Na fé cristã, a relação entre o mestre e o discípulo é antemporal, ou seja, é passageira, porque o nosso mestre por excelência é o Senhor Jesus. Espere-se que os crentes mais experientes atuem no sentido de ensinar aos mais novos a imitarem o nosso Senhor e Salvador. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11. A introdução da aula de hoje nos diz que o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na forma do caráter cristão para o bem ou para o mal daquele que foi discipulado. O que é discípulo? Tópico 1. Vamos aprender agora com maior detalhes. O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. O discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Mateus 5, 1 e João capítulo 2, versículo 12. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido, desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículo 7. A grande comissão, Mateus 28, 18 ao 20, é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou, que o Senhor Jesus chamou para a evangelização das nações. O verbo ensinar e ensinai todas as nações, de Mateus 28, 19, parte A, ou façam discípulo de todas as nações, Nova Almeida atualizada, é fazer discípulo, discipular, o discipulado. Não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Mateus 28, versículo 20. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Em Atos 2, 42, 4, 1, 2, 5, 21, 28, que é o que acabamos de ler na nossa leitura oficial. A educação cristã, a doutrina dos apóstolos, Atos 2, 42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. João 14, versículo 26. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia, ou seja, discípulos, formação de pessoas que também se tornarão mestres e ensinarão outros a seguirem o caminho de Cristo. Ensinar exatamente aquilo que a palavra de Deus orienta. Subsídio didático pedagógico. Saudoso e grande educador cristão, Roder
escreveu uma obra clássica em educação cristã, Discipulado, o caminho para afirmar o caráter cristão. Como o título da obra diz, o discipulado tem a ver com o desenvolvimento do caráter exemplar do cristão, para servir ao próximo e influenciar na convivência. É um mergulho na vida interior que força o discípulo a confrontar consigo mesmo os ideais elevados do Evangelho de Jesus Cristo. É o melhor lugar para se refletir sobre isso é na igreja local e na escola dominical como essa que estamos aprendendo. Em que medida o meu caráter se parece com o de Cristo? É uma das perguntas. Os valores que o Senhor Jesus nos estimula a viver, é impossível de realizar ou é possível de se realizar? Mateus 5,18, com certeza é possível. Estamos muito ou pouco parecidos com Jesus? Essa é uma pergunta que cabe a você uma resposta individual. Tópico 2. O tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecoste. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas, e continua valendo atualmente hoje para nós. Primeiro, a palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento, 2 Pedro 3,2. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2,42, parte A. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado, sob comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois do Pentecoste, do Espírito Santo. Atos 1, 2, 4, 1 Coríntios 2, 12, 13. Na atualidade não temos apóstolos em pessoa conosco, no entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia. Comunhão. Atos 2,42. Ter tudo em comum. Partilhar da mesma crença e comunhão. Palavra grega koinonia, comunhão. Significa compartilhar ou participar mutualmente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com seu próximo. Salmo 133, verso 1. E nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus, Isaías 41, 8, Tiago 2, 23, e Moisés tenha falado com Deus face a face, Deuteronômio 34, 10, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança, João 15, 14. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. 1 João 1, 3, 2 Coríntios 13, 13. Sem contar que os cristãos, os discípulos, teve a oportunidade de andar com o Filho de Deus, com Jesus aqui nessa terra e aprender diretamente dele. A comunhão na igreja de Jerusalém, Atos 2,44. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Atos 4,32. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação à alma e a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Filipenses 2, 3, 1 João 3, 16, 18. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo
Senhor. O serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas escrituras sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo, seguindo as suas instituições. O termo no Antigo Testamento se relaciona na maioria das vezes aos sacerdotes, no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Juízes 24:15. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão estava representado sumariamente na perseverança, no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42 ao 47. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão dada à igreja. Subsídio de teologia prática. O discipulado contribui para compreender a dimensão sociocomunitária e a formação de uma nova identidade. Além de muitas figuras e metáforas encontradas nas escrituras sobre a igreja, ela também é apresentada como uma família. A entrada ou a chegada de um novo discípulo na congregação resulta, dentre tantos outros benefícios espirituais, no desenvolvimento da autoestima e da autoaceitação. Outro enorme benefício é o processo terapêutico, desenvolvido pela ação efetiva de tornar-se parte de algo que possui reconhecido valor moral e psicossocial e espiritual. Por causa desse extraordinário benefício provocado pelo ato de aceitação da igreja, ao receber pessoas das mais variadas classes sociais, a igreja é interpretada por muitos como a última fronteira de espaço para uma identidade genuína e pessoal. Um novo discípulo, ao estar integrado em uma congregação, poderá dizer: estou feliz com a minha nova família. A Bíblia diz: Deus faz com que o solitário viva em família. Salmo 68, verso 6. Ou seja, a igreja é a nossa família. Tópico 3. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. O crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas. 2 Coríntios 5,17. E passam a viver uma nova experiência. Romanos 6,4. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Esse é o crescimento espiritual e sadio que a igreja precisa. O crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Pessoas são agregadas à igreja. Atos 9:31. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. Atos 18, 22, 23, 19, 1 e 20, 31. Ou seja, ensinando e instruindo os obreiros a serem também mestres para discipular os novos convertidos que chegariam à igreja. O exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Atos 11, 20, 21. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Atos 11, 22. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele conclui que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos.
Barnabé não incitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Atos 11, 25. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Membros de igreja pode vir de outra, pode se agregar, mas discípulo é alguém que vai propagar a mesma fé. Então, para fazer discípulo, precisa-se de tempo. E a igreja do século 21, ela tem essa obrigação de fazer discípulos que vá falar de Jesus àqueles que ainda não ouviram falar de Jesus. Subsídio à vida cristã. O discipulado eficaz estabelece a relação adequada entre a obra da treliça e a obra de videira. As igrejas tendem em direção à institucionalização, pela qual o foco muda da videira orgânica para a treliça, estrutura. Ou seja, muitas das vezes a igreja pensa apenas na estrutura. Em vez de fomentar o crescimento moral e espiritual dos discípulos, focaliza-se na manutenção de programas e estrutura eclesiástica. Não estamos dizendo que não precisa da estrutura e que não precisa-se de programas dentro da igreja. Precisa. Mas a igreja esquece muitas das vezes do seu verdadeiro chamado, que é fazer discípulos, e se preocupa mais com a estrutura do que com aqueles que estão lá fora. A história é uma fiel testemunha do que ocorreu na igreja cristã a partir do quarto século depois de Cristo. Por mais de 1.200 anos, a maioria absoluta da igreja viveu distanciada do verdadeiro evangelho, né? Virou apenas uma religião, como tantas outras que existiam. A igreja estava preocupada com o dinheiro, a igreja estava preocupada com o bem-estar dos sacerdotes e se distanciou do verdadeiro evangelho, até que veio a pré-reforma, seguida da reforma protestante, como proposta de voltar a posicionar a igreja nos trilhos do evangelho de Jesus Cristo. Por isso, Martim Lutero, um dos reformadores, porque foram muitos, pregou as 90 teses, né? No castelo de Wittenberg, para chamar a igreja ao arrependimento. Em parte, essa realidade também ocorre com muita frequência na história de cada igreja local hoje. Por falta de investimento na vida espiritual das pessoas, a obra da videira enfatiza-se a manutenção de estruturas físicas e programas eclesiásticos, obras de treliça, apenas construir templos, catedrais, e esquece das almas, esquece-se de discipular, causando assim enormes prejuízos ao corpo de Cristo e, além disso, impedindo de cumprir na terra a verdadeira missão. Nova treliças e estrutura deve ser criada, assim como antigas treliças devem ser ampliadas e restauradas, mas tão somente para servir à sustentação da videira, que é o verdadeiro discipulado, que deve continuar merecendo a principal atenção e continuar crescendo, que é salvando almas, libertando almas do inferno, levando almas para Cristo. Esse é o chamado da igreja, esse é o chamado do discípulo, essa é a ordem de Jesus para mim e para você. Conclusão: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano, com certeza. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante, porque além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia, a palavra de Deus.
e não pode, em hipótese alguma, ser outra coisa. A nossa base da nossa fé, da estrutura da igreja, tem que ser a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu volto a convidá-lo a se inscrever. É muito simples. Ao receber este link, clique em se inscrever, toque o sininho, dê o link, deixe um comentário e compartilhe com os seus amigos e irmãos em Cristo. Peça para eles se inscreverem. Nosso canal passou dos 1000 inscritos. Temos mais de 500 vídeos. Temos todos os provérbios em vídeos. Temos mensagens para as crianças. Temos mensagens edificantes pregados nas igrejas. Temos louvores, temos congresso e temos toda semana um resumo da escola bíblica como esse. Nosso canal é um verdadeiro discípulo do ensinamento para quem quer aprender a verdadeira palavra de Deus. Amém?